nem sempre, ou em todas as ocasiões, o Evangelho é uma história de sucesso. Você pode estar totalmente errado, totalmente fracassado e ainda estar no caminho certo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Romanos capítulo 8, verso 29. Vou tentar ser breve hoje para poupar os irmãos que estão em pé. Só vou tentar, tá? Não prometo. Romanos capítulo 8, verso 28. Antes que eu esqueça, a partir dessa quarta-feira, e toda quarta-feira nós teremos aqui, sobre minha supervisão, em 95% das vezes, o que eu vou chamar de escola de caráter, aberto para toda a igreja. E nele nós vamos treinar o cristão para a vida e para aqueles que querem para o ministério, o campo objetivo e o subjetivo. O objetivo é o que você faz fora, o subjetivo é o que está acontecendo dentro. Então a gente vai usar das mais diversas ferramentas para o desenvolvimento da tua vida pessoal, da tua vida familiar e da tua vocação. Toda quarta-feira, às 20 horas, vai ser um culto, mas vai ser um culto tipo escola teológica, escola bíblica, escola dominical às quartas, tá? Porque eu percebo a igreja num novo tempo, e para que esse tempo seja efetivo, o povo de Deus precisa ser capacitado para a obra do ministério, Efésios 4. Então venha e traga mais uma pessoa, tá bom? Quarta-feira agora começa. De outubro até dezembro eu só vou ficar fora uma quarta, que eu tenho um compromisso, mas todas as quartas eu estarei aqui, e os primeiros meses eu serei o único professor da escola, e a gente vai agregando valor e outros professores ao longo do tempo, tá bom? Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos, foi bom domingo, né? Só esse sabemos rendeu, né? Hoje a gente vai sair do sabemos, tá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Que o Senhor nos dê revelação da sua palavra e que a revelação da palavra aumente a nossa responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso mexe demais comigo. Como eu disse domingo passado, o sabemos do apóstolo Paulo é uma experiência que passa pelos 3 estágios que eu fundamentei no domingo passado para você. E nessa timeline da vida, o apóstolo está olhando para o fim e vendo que tudo deu certo, por mais que na timeline deu errado, e está dizendo, só deu bem lá no fim, porque essa pessoa amam a Deus. Então, sabemos dele não é uma sugestão, sabemos dele não é um conselho, sabemos dele é empírico, é fruto de uma experiência. Então, pelos anos de ministério, pela própria vida dele, ele está concluindo. Gente, sabemos.
E esse sabemos não é fruto de 1, 2, 3, 4 nem 10 experiências. A gente já está escaldado, a gente já está experimentado em ver inúmeras vezes que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, é como que a gente estivesse numa linear, assim, ó. A gente acha que a vontade de Deus é, vem cá, Anderson. Aí eu falo, amém, aleluia. E eu sigo em linha reta. É raro, irmão, Deus dá asa à cobra. Tem situações que Deus dá asa à cobra, mas é muito raro. Olha só, os especialistas em teologia afirmam que se Israel fizesse a peregrinação do deserto em linha reta, eles fariam em 40 dias. De onde estavam até onde podiam chegar, eles fariam em 40 dias. Quantos anos nossos irmãos levaram? 40 anos. Parece até profético, né? Aí as pessoas dizem, é porque eles eram teimosos. É porque eles atrasaram o propósito de Deus. Irmão, quem pode atrasar o propósito de Deus? Não, irmão. É o fim. Aqueles que chamou, é aqueles que predestinou. Aqueles que justificou e aqueles que glorificou. Ou seja, Deus sabe que o seu povo não será santo em 40 dias. Deus sabe que o futuro não vai aprender com aquela experiência de Deus com o seu povo com um fruto de 40 dias. Em 40 dias, Deus não esmaga você para produzir o azeite. Em 40 dias, você não consegue aprender tudo o que Deus quer e o que Deus pode ensinar. Por que 40 anos? Que é um aprendizado danado para quem ficou e para quem morreu. Porque quase todos morreram. Mas terem morrido não significa que não foram salvos. Mas Deus, em sua soberania, diante da nossa teimosia, está produzindo testemunho, está produzindo história, está construindo os fatos. Está construindo as letras que serão lidas pelas próximas gerações. Olha só, sem a experiência dos nossos irmãos no deserto, o escritor de Hebreus não teria o deserto dos nossos irmãos como um ponto de referência teológico para comentar no livro de Hebreus. Ou você não sabia que Deus sabia que Moisés bateria na rocha? Que Moisés lideraria o povo no deserto e não entraria na terra prometida? Ou você acha que Deus fala, ô bicho, o cara me decepcionou, tanto tempo comigo, bateu, ficou irado, bateu na rocha, agora eu vou deixar ele de fora. Ai, ai. Como se Deus não soubesse que Abraão deitaria com Agar, que Ismael nasceria, que Abraão sofreu demais quando Deus prometeu Isaac, que Abraão sofreu menos quando Deus pediu a morte de Isaac no Moriá, que o sacrifício de Isaac no Moriá era a tipificação de Cristo no Calvário. Isaac como cordeiro, o cordeiro como cordeiro substituindo Isaac. Abraão de casa até o Moriá foram 3 dias. Por quê, irmão? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e foram. Porque se pararmos todo amam, a gente cria um monte de loucura. Agora vai começar a ficar bom. Daqueles que amam e foram de acordo, olha só, não é só chamado, eu tenho um chamado. Não. Segundo o seu propósito. De quem? Ou seja,
pode ter amor a Deus, pode ter chamado, mas se não houver redição, ainda não vai experimentar a vontade de Deus. Alguém que ama a Deus e é chamado por Deus, segundo o propósito de Deus, é extremamente vulnerável diante de pessoas, diante de situações e diante de Deus. Não é rígido, é flexível. É o que eu preguei alguns domingos atrás, é a diferença entre joio e trigo. Expliquei para quem estava aqui. Não há diferença visível. Por isso que o Senhor diz, não ouse arrancar o joio. Você não teria essa habilidade. Eu já dei ordem aos meus anjos, eles saberão. E eles irão recolher joio e trigo e lançará o joio onde há choro e ranger de dentes, onde o fogo não apaga. É por isso que Jesus também disse que aquele que nasce da carne é carne. Quem é esse? O rígido, o joio. Mas ele diz, aquele que é nascido do Espírito é Espírito e o Espírito de Deus sopra aonde quer. É aqui que está o segredo. Quando o vento bate sobre a plantação de trigo, o trigo dobra. E o joio é rígido, ele não é flexível, ele não deita. Ele não consegue ser convencido porque ele já está convencido de si mesmo. Ou seja, a adoração lá de João 4, entendeu? Em espírito e em verdade, é extremamente relevante nesse contexto aqui que a gente está tratando, porque quando vier o Espírito de Deus, a diferença entre quem nasce de novo e quem não nasceu de novo é flexibilidade. Deus, você consegue me esticar. Onde um crente não consegue mudar de opinião, não há novo nascimento. Alguém chegou para mim e disse, você muda de opinião todo ano. É lógico, o Espírito sopra onde quer. Eu não posso contradizer a palavra, mas eu tenho que cantar a música do Raul lá. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu não tenho dúvida de nada, mas eu tenho uma certeza, que a certeza só pertence a Deus. Ei, Anderson? Oi, Senhor. Vamos mudar a rota? É lógico, o Espírito sopra onde quer. Ai, meu Deus! Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Como eu amo isso, irmão. Você pode estar diante de uma situação que é evidente que vai dar errado, que é uma história de aparente fracasso. Cadê meu celular, macho? Deixa eu tentar achar algo aqui para você que eu lembrei agora. Saiu do meu celular. Vou achar agora, só de raiva. Vai orando em línguas aí.
Não achei. Mas eu vou achar. É uma frase de um mártir cristão, foi morto durante a Segunda Guerra Mundial, chamado Dietrich Bonhoeffer. E ele, parafraseando, disse que nem sempre, ou em todas as ocasiões, o Evangelho é uma história de sucesso. Você pode estar totalmente errado, totalmente fracassado e ainda estar no caminho certo. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu. Ele escreveu um livro que eu recomendo você ir atrás, chamado O Discipulado. O livro é tão radical, tão radical, tão radical, tão radical, que não há da escapatória para o cristão ter um caminho paralelo ao caminho do Senhor. Ter uma agenda paralela à agenda de Deus. Ele se enrolou tanto, ele definiu de maneira tão poderosa o que é ser um seguidor de Jesus, que é como se ele fizesse um documento que afirmasse como ele iria morrer daqui a 5 anos. Dito e feito. O livro dele é um tipo de afunilamento para a execução que ele teve. Ele foi morto a mando de Hitler, porque houve aquela conspiração chamada Valquíria. Não sei se você já leu o livro ou viu o filme, né? A Operação Valquíria foi a tentativa de colocar uma bala no Hitler. E segundo as teorias de conspiração, esse pastor estava junto. Aí Hitler ficou sabendo, mandou prender e executaram Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu de maneira profunda sobre casamento, sem estar casado, era noivo, e escreveu profundamente sobre discipulado. Um dos seus algozes se converteu, anos depois, e disse: eu nunca vi um homem sendo morto sobre o domínio da morte. Em toda a minha vida, eu jamais vi tamanha serenidade diante da morte. Ele diz, era o contrário. Dietrich Bonhoeffer estava executando todos nós naquele dia. Então imagina, ele disse que os soldados tremiam. Imagina, esse cara você vai fuzilar o cara está ajoelhado, o cara é uma ovelha muda, um matadouro, e você está com medo do cara. É o testemunho que eu dei no domingo passado sobre os missionários que foram mortos e esquartejados pelo índio. Como que você tem consciência de como vai reverberar a sua história? Como que Bonhoeffer sabe que o livro dele, Discipulado, é a morte dele? Ele diz, o discípulo de Cristo é tão radical que não pode temer nada. Ou seja, ele estava se colocando no momento da sua execução. Querido, não adianta ser evangélico. Deus quer você perto. Não tem, irmão, como fugir de um Deus possessivo. Você acha que o nosso Deus é um Deus democrático. Não existe democracia em teocracia. Não existe democracia em monarquia. Você acha que Deus está contente de você ser evangélico. Deus quer você perto. Eu estava no carro, lembrando dos meus filhos. Aí eu, emocionado, né, dizendo, meu Deus, coisa maravilhosa é você ouvir o seu filho chamar pai. Não sei se você participa desse mesmo sentimento. Eu no carro dizendo, meu Deus, como é maravilhoso ser chamado de pai. Aí Deus na hora falou comigo. É por isso que eu era Deus e decidi continuar sendo Deus, mas me revelar como pai. Porque é muito bom ser chamado de pai.
É muito agradável ser chamado de pai. Então Deus te quer perto, Deus não quer você evangélico. É por isso esse processo magnífico. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, foram chamados segundo o seu. Mas o magnífico é aos que predestinou. E aqui vamos sair da discussão teológica, porque Deus não vai predestinar aquilo que não vai ser semelhante a Ele. Não tem lógica. Não há segurança de salvação na teologia. Só há segurança de salvação na semelhança. Porque o que está escrito aqui, que Ele nos predestinou apenas para sermos conforme a imagem do seu. Então não há predestinação sem conformidade ao caráter de Jesus. Ninguém que se pareça com Jesus é predestinado. Porque, na minha conclusão, não há predestinação para salvação. Há predestinação para semelhança, que confirma a salvação. O que você quer dizer com isso, pastor Anderson? Que um Zé Ruela não pode ser predestinado, irmão. E o que é um crente Zé Ruela? Um péssimo marido, péssimo caráter, um péssimo pai, um Judas perto de Cristo. Alguém que voluntariamente quer viver no pecado, como se a vida no pecado desse para ele mais prazer do que minutos de adoração na presença do Senhor. Como? Que há predestinação para qualquer Zé Ruela? Pastor, é por isso que você está congregando aqui, irmão, porque não tem rodeio, não. Tem não, irmão. Não tem crente autêntico onde há safadeza, não, irmão. Onde tem um Cristo sangrando na cruz pelo nosso pecado e uma vida que não o glorifica embaixo. Porque está escrito aqui, ó, aos que predestinou, chamou. E o que é chamar? Separar a parte para um uso exclusivo. Por isso que Pedro nos chama de nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Porque Deus chama para separar. Para um uso exclusivo. Nele, com ele, para ele. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Ou seja, progressivamente, eu me torno tudo aquilo que Deus espera de mim. Ao ponto de eu ser alguém extraordinário, alguém glorioso, alguém fora da curva. Alguém que conhece a Deus e o revela aqui na terra. Alguém não comum. Como que você pode ser comum se você é estrangeiro e peregrino? Você vai ser estranho em inúmeros quesitos. As pessoas que amam o presente século olham para um cristão autêntico e acham essa pessoa extremamente extravagante, porque é uma pessoa inadequada, é uma pessoa com outro nível de prioridades, uma pessoa enigmática, uma pessoa estranha. Olha Jesus, rodeado pelas pessoas, amando as pessoas, curando, mas também está escrito, e Jesus passou pelo meio delas e foi para o deserto. Por quê? Porque tem hora que nem Deus tem paciência com a gente, irmão. E ele diz, eu preciso ficar só, vocês são... Não! Preciso do meu pai, eu preciso orar, eu preciso encontrar meu pai, meu Deus! Pois aqueles, eu gosto disso, que de antemão
Deus conheceu, ele também predestinou. É aqui que eu tenho minhas ressalvas com predestinação para a salvação. Os que de antemão conheceu. Então, olha só, eu só acho que todas as coisas cooperam, de fato, para aqueles que Deus chamou. E o tudo dá certo, mesmo dando errado, é só para aquela pessoa que Deus tem extrema convicção, antes da fundação do mundo, conhecendo de maneira presciente tudo e todos. Responderá a Deus de maneira adequada. É por isso que você consegue ver a multidão e o indivíduo. Você consegue ver muita gente fazendo muita coisa sem fazer nada. E você vê poucas pessoas fazendo muito, fazendo pouco, mas marcando a história. Porque Deus facilitou a vida dessas pessoas por causa dessa presciência. É por isso que talvez a gente tenha surpresa no céu, porque nem todo mundo que foi evangélico é de Deus. É como aquilo que eu digo, nem tudo que é gospel é sagrado. Então nem todo mundo que é evangélico é salvo. Ou de casa, aqui. Alguém perguntou, pastor, você escuta música secular? Eu disse, jamais, nunca. Sério? Oxe, é claro, mas o senhor postou ali tal coisa. Você escuta música secular? Não. Por isso que eu não escuto gospel, que eu não gosto de música secular. Porque, irmão, o secular não é o conteúdo, é o motivo. E o espiritual não é o selo gospel, é o motivo. Então tem gente fazendo coisa em nome de Deus que Deus não quer, que Deus não aprova. Está lá em Isaías capítulo 1 que Israel estava adorando e Deus diz que tapa os ouvidos e vira o rosto. Ou seja, nem toda música gospel Deus quer ouvir, não. O povo lá embaixo em Israel, ó. Lindo, lindo, e Deus fala. Lindo, lindo, e tu traindo a esposa? Lindo, lindo, e essa falta de caráter? Lindo, lindo, esse coração teu? Ó, quero nem ver, quero nem ouvir. É a gente que é besta, é a gente que não é bíblico, é a gente que não é cristocêntrico, achando que porque botou um selo gospel, Jesus está. Conversa, irmão. Do que adianta ser gospel e ser diabólico no motivo, no coração, na prática do que está fazendo? E tem muita gente lá fora, toda arrebentada, toda ferrada da vida, fazendo tudo errado, cantando tudo errado, mas ainda com um coração acessível, disponível, para Deus vir tocar e mudar as coisas. Então a minha conclusão, concluindo esse assunto, tem muito sagrado no secular e muito secular no sagrado. Então tem muito de Deus fora e muito do diabo dentro. Um minuto de silêncio para reflexão. E olha que eu não estou fazendo apologia de nada, eu só estou dizendo que Jesus não é monopólio da igreja evangélica. Jesus é livre, porque Ele é Deus. Se Deus tiver dono, não é Deus. Se Deus é monopolizado, não é Deus. Se Deus é explicável, não é Deus, né? Há muita discussão teológica da música lá dos camaradas. Ninguém explica Deus. Mas se é explicável, não é Deus. Irmão. Posso definir aquilo que Deus decidiu revelar. Mas explicar Deus, irmão, Ô louco, hein? Você é bichão, hein, irmão?
Que na minha leitura, nem o nome Deus o define, é só uma maneira romântica que ele deu a nós de recorrer a ele. Mas o nome Deus não cabe Deus. Porque não foi isso que ele falou a Moisés? Quando o povo perguntar quem me enviou, o que é que eu digo? Eu sou. E no sentido hebraico era, sou e continuarei sendo. Para que todas as coisas cooperem, você precisa responder isso para você mesmo, tá bom? Agora vamos definir quem você é, para definir se as coisas funcionarão na sua vida. Porque, irmão, para quem se encaixa dentro desse padrão, até o silêncio de Deus já é Deus falando. Porque não sei se você já experimentou, tem hora que Deus cala, irmão. Tem hora que a gente se sente abandonado. Mas deixa eu tentar dar uma boa notícia para você. Paulo aos Coríntios diz: parece que Deus nos colocou em último lugar, como se nós fôssemos espetáculo público a homens e a anjos. Chegamos a nos sentir o lixo do mundo e a escória de todos. Glória! Como que dá para mentir para você dizendo que você é o show? Dizendo que você... Aleluia! Entendeu? Porque, irmão, facilitar para você é te dar autoajuda. E a gente não está aqui para te dar autoajuda, a gente está aqui para te dar ajuda do alto. Oh Deus, eu queria me sentir tão bem. Glória! Me dá uma palavra, Senhor. Eu quero me animar. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo: lixo do mundo. Escória de todos. Esquecido por Deus. Em último lugar. Sério, pastor, sério. Você só precisa focar naquilo que Deus quer ensinar no processo. Não é como você começa, é se você vai terminar. Deus quer ver você no final. Ô, pastor Anderson, estou mal, me dá uma palavra. Uma palavra honesta é: de vez em quando, os homens de Deus e as mulheres de Deus se sentem lixo. E é bíblico. Tem um pastor que prega os nossos eventos de masculinidade. Eu já falei dele alguns domingos aqui. Aí toda vez que eu posto vídeo, os caras só editam os vídeos que ele chama os irmãos de bosta. Aí o povo vai lá dizendo: Jesus nunca diria isso. Aí eu estava lendo a Bíblia, achei a Bíblia. E Jeremias disse: Deus manda dizer a vocês que nem para fezes vocês servem. Achei. Achei, irmão. Mas o que é bom? Eu falei isso alguns domingos atrás. É bom, irmão. É um confronto bom. Porque estrume vem de quê? Você só tem que decidir mudar o objetivo do que você está fazendo, irmão. Então pega tudo que deu errado, coloca na mão de Deus e Deus faz com que a fezes se torne adubo, irmão. Porque todas as coisas cooperam. Ou seja, quem tem ministério trabalhando com um casal, irmão, é porque teve um casamento diabólico por anos. E Deus veio, tocou, restaurou, transformou. E aquilo que foi o teu problema um dia se torna a tua solução. Então a gente é ofendidinho demais, irmão. Não vai amadurecer, não vai chegar onde Deus quer que chegue. Não consegue ouvir uma dura. Ah, Jesus não faria isso. Como se Jesus nunca tivesse confrontado as pessoas. Como se Jesus nunca incomodasse as pessoas. Como se não foi Jesus que chamou as pessoas de sepulcro caiado, que era um... Irmão, era terrível para o judeu. Judeu todo puro cerimonialmente. E Jesus diz: você não é puro, você é um caixão decorado.
Isso era quase um palavrão no ouvido do judeu, irmão. Isso é uma raça de víbora. Isso é uma serpente. Isso é uma... Ó, irmão, outro xingamento na época é: isso é uma raposa. Um ladrão. De colheita. Você destrói as coisas. Ai, meu Deus, um pastor não pode dar uma dura, eu não vou voltar na igreja. Nenhum de nós serviria, então, para ser ovelha de Jesus. Como que todas as coisas vão cooperar para nós? Todo mimizento, todo ofendidinho. Porque, irmão, ter todas as coisas cooperando em seu favor, as coisas sendo positivas, até o diabo quer, irmão. Comendo o que quer, ouvindo o que quer, andando de carro importado, passando no concurso, todas as coisas cooperam. Até o diabo quer essa fé aí, ó. Mas tem momentos que é o contrário, irmão. É tiro, porrada e bomba, como diz na rua aí. Que as coisas saem do nosso controle. A pergunta é: Senhor, o que eu vou aprender com o sofrimento que eu não aprendi quando tudo estava bem? Eu falei isso domingo e vou falar de novo, porque às vezes Deus é o nosso problema. Se é Deus que está sendo nosso problema, senta para ouvir. Estica os ouvidos. Se humilha. Senhor, fala com teu servo. Fala que eu te escuto. Não, mas a gente só quer ouvir o que é positivo. A gente só quer ouvir o que é bom. É a minha fé, irmão. Ninguém consegue tirar isso de mim. Como o apóstolo Paulo diz, sabemos. Eu, Anderson, também digo, eu sei algumas coisas. E uma das coisas que eu sei é: se Deus é amado, irmão, até o que está dando errado é para poder dar certo de maneira sustentável. Porque o dar certo até agora é fruto do nosso remendo. Mas o dar certo constantemente, para sempre, Deus precisa nos ensinar no sofrimento. Você quer um exemplo? Os grandes CEOs nos Estados Unidos, os grandes homens disruptivos, que fazem grandes investimentos tecnológicos, ou no mercado financeiro, ou no mercado de empreendedorismo, eles não investem e nem se associam em pessoas que deram certo. Não se interessam. Diz: olha, esse cara aqui tem 21 anos, ele teve uma ideia, hoje é bilionário. Oh, beleza, qual é o teu nome? Fulano. Falou, tchau, tchau. Eles não se interessam. Por quê? Por quê? Qual é a lógica do americano? Ele diz: se deu certo e nunca deu errado, quando der errado ele não tem soluções.